Nós vimos então que a Terra é um planeta cuja meta ainda não está consumada. Então, bases interplanetárias e extraterrestres foram instaladas na sua órbita. Nem todas no plano físico, mas nos planos internos, na aura da Terra. E desde o princípio isto foi assim. E essas bases foram instaladas para ancorarem a vibração que é necessária para o desenvolvimento de certas tarefas. E no princípio elas tinham também a função de instalar as sementes para que surgisse a hierarquia interna da Terra, o que veio acontecer durante o desenvolvimento do planeta. Isto precisou ser assim, estas bases tinham que ser instaladas aqui, porque a matéria-prima da Terra, a matéria que formou este planeta, veio de correntes evolutivas que haviam fracassado em ciclos anteriores. Então foi um planeta composto por coisas fracassadas dentro das correntes evolutivas. E isto precisou ser recuperado. Então a ajuda de mundos mais adiantados e a intervenção de vários planetas e de várias consciências extraterrestres sempre trabalharam aqui. A matéria da Terra ainda não foi totalmente transformada. Ela está em processo de transmutação. A Terra, quando estiver pronta, preparada, totalmente recuperada, não será mais uma Terra física, densa como é hoje. O nível mais denso da Terra será o etérico, de forma que a Terra está numa fase, num período de transmutação, de purificação e, num certo sentido, de transformação do elemento físico para o etérico. Estas são coisas que levam tanto tempo deste nosso tempo que nem é possível fazer previsões de quando acontecerá. Os seres humanos que estão na órbita da Terra se sintonizam com este processo, se compreendem este processo, também vão passando por uma sutilização e vão se preparando para ficarem liberados de estarem na matéria física densa. Os nossos irmãos intraterrenos já estão numa matéria mais sutil. Os intraterrenos não têm corpo físico, a não ser que se materializem. Os mais adiantados podem se materializar. Mas não estão em corpo físico. E nós iremos seguir a mesma linha evolutiva. E à medida que formos nos sutilizando, os intraterrenos, por sua vez, vão ficando ainda mais sutis, até se tornarem totalmente invisíveis no nível em que eles existem. E as bases que foram colocadas na Terra são também para ajudar neste processo, para irradiar uma vibração extraterrestre que facilite todo este processo. E essas bases estão situadas em nível suprafísico. Mesmo que haja, por exemplo, simbolicamente uma base dentro de uma montanha, ou uma base no interior da Terra, nós estamos nos referindo à parte sutil da Terra, à parte suprafísica da Terra. Tanto assim que quando se vê em Erques ou em qualquer outra área
em que estas operações se dão, nós vemos normalmente uma dessas luzes do céu entrarem na montanha. Então, a luz não está no plano físico e por isso a nossa vista vê penetrar na montanha que é física. Mas como ela não é física, ela penetra na montanha e vai na base que está na montanha interna, na montanha suprafísica. Essas bases que se instalaram na Terra, elas não são fixas, elas são móveis. E elas podem ser uma antecâmara ou podem ser uma região que seja uma porta de entrada para as civilizações intraterrenas que não estão no plano físico. Então, através de uma base, nós podemos ser preparados e podemos ser introduzidos numa civilização intraterrena ou numa civilização intraoceânica, naturalmente sem o corpo físico. E esta base se encarrega de fazer esta operação, de fazer esta transformação. E em algumas bases, como a Lua, que hoje é também uma base, em algumas bases nós deixamos o corpo físico ali e entramos em um outro espaço, em um outro tempo, com os nossos corpos sutis já preparados. E quando retornamos, nos introduzimos de novo no nosso corpo físico. A base se encarrega de manter o corpo físico, de alguma forma, liberado de qualquer outra influência. Seres humanos encarnados podem colaborar com as atividades de uma base de operações nos planos sutis, quando nós estamos em sintonia adequada. Então há seres humanos que trabalham com isto. São poucos, mas trabalham conscientemente. São conectados com estas bases. Em geral, estas pessoas não se mostram, essas pessoas não se dão publicidade, essas pessoas não são conhecidas. São trabalhos internos, interiores, que o indivíduo faz por dentro, faz com a sua alma, com a sua mônada ou com seus corpos sutis. O mais comum é que os seres humanos recebam assistência e ajuda dessas bases. Não é muito comum que o ser humano auxilie essas bases, que o ser humano colabore com essas bases, porque não há educação para isso. Nós não somos preparados para essas coisas como sabemos. Quando termina o trabalho de uma base, ou quando uma base destas não é mais necessária, porque mudou a conjuntura ou mudou a forma da operação que está sendo realizada, então a base é transferida para uma outra região, se ela muda de tarefa. Ou ela pode ficar na mesma região, no mesmo lugar e mudar a sua tarefa. De forma que uma base não tem vida fixa em nenhum sentido. Várias bases podem estar regulando o movimento, a entrada e a saída de naves que venham dos centros planetários ou que venham do espaço extraterrestre. Niscalcate é uma destas bases, das mais importantes do planeta. E Niscalcate foi dado a nós conhecer esta base, tanto assim que foi publicado um livro sobre ela, e que é um livro padrão do trabalho das bases. Se nós quisermos nos aprofundar este assunto, podemos ir buscar este livro. Até agora, esta base de Niscalcate está agindo nos planos suprafísicos da Ásia. E esta base deve estar neutralizando, dentro do possível kármico, muitas atividades, inclusive nucleares naquela região, que podiam estar fazendo maiores desastres do que estão fazendo. Uma base
não pode entrar no livre-arbítrio humano. Então, uma base não pode impedir que alguém construa armas nucleares. A base não pode impedir isto porque a humanidade tem livre-arbítrio. Mas a base pode manter isto sob um certo controle e evitar, por exemplo, certos acidentes que podem ser provocados ou produzidos por forças involutivas, forças que vêm e procuram fazer um acidente nesses locais muito perigosos para a Terra. Então a base fica ali como que de prontidão para evitar tudo o que é possível evitar. Vocês podem imaginar, com essas centrais nucleares que os seres humanos fazem, e com o nível de desatenção, com o nível de distração e com o coeficiente mental que eles têm, é evidente que os desastres deviam ser muito mais contínuos e muito mais normais, de forma que nós não sabemos até que ponto estas bases têm servido ao planeta. Nós não sabemos quantas coisas já foram evitadas. Hoje nós vamos ter mais presente uma base chamada Antares. Antares, este nome, tanto é dado à principal estrela da constelação de Escorpião, como este nome é dado a esta base de operações. Então, quando nós falamos em Antares, nós não estamos falando da estrela de Escorpião, nós estamos falando da base, que é uma base de operações que serve para as hierarquias extraplanetárias poderem chegar mais perto da Terra. Quando há desastres coletivos na Terra, então o resgate dos habitantes daqueles lugares, há certos desastres que podem alcançar ou traumatizar corpos internos do indivíduo, traumatizar a alma do indivíduo. A mônada não, mas a alma sim. Então, nesses lugares, nesses momentos, as bases são muito importantes. Nesses desastres, há seres que têm que ter a sua alma preservada ou algum corpo sutil preservado para uma próxima encarnação. Então, esta base de Antares, ela serve para isso. E ela serve para transportar as mônadas, nesses casos, ou permitir que certas presenças extraterrestres possam se amalgamar melhor na atmosfera da Terra. Esta base de Antares trabalha ativamente em outros sistemas planetários. Ela não trabalha só com a Terra. Ela não é uma base que está na Terra. Ela chega o mais possível perto da Terra, porque ela tem funções em outros planetas que permitem que ela chegue mais próxima, mais perto, porque são planetas menos densos. A tarefa desta base é trasladar as essências monádicas pelo cosmos. Então, uma mônada, uma essência, pode mudar de região no cosmos. Uma mônada não precisa viver sempre no mesmo planeta. E esta essência monádica, ela tem um nível vibratório que pode precisar de resguardo para estar caminhando pelo cosmos, que são infinitos níveis vibratórios. Então esta base, Antares, colabora nesta transmigração destas mônadas de um lugar para outro. E é esta base de Antares que se encarrega de trazer certas mônadas de outros planetas para cá. E esta base de Antares tem condições de transferir para a Terra
as mônadas que vêm de planetas líquidos, como os seres mongoloides. De forma que estas mônadas que vêm de planetas líquidos, para entrar num planeta sólido e para encarnar num planeta sólido em um corpo físico, isto é uma operação delicada, isto é uma operação muito avançada e que esta base de Antares se encarrega de fazer. E o equilíbrio entre o ingresso de mônadas na aura de um planeta e a saída de mônadas daquele planeta, esse equilíbrio também é regulado por Antares. Um planeta tem uma certa capacidade de dar habitação para mônadas. E as mônadas podem também mudar de planeta. Quem regula este equilíbrio, aquilo que sai e aquilo que chega, quem regula é Antares. Então esta base é muito importante para nós que estamos estudando e que estamos buscando uma aproximação mais consciente, mais decisiva com o nosso plano monádico, com o nosso espírito, em outras palavras. Uma das tarefas de Figueira é ter um dia um observatório. Mas não é um observatório astronômico, porque para ter um observatório astronômico nós poderíamos usar qualquer observatório que já existe. Mas o observatório que está nos planos para que exista em Figueira, até hoje não se conseguiu fazê-lo. Mas isto não está eliminado do plano. Então, este observatório seria para estar em contato com estes movimentos. Então, nós necessitamos de que sejam formados seres sensíveis, seres coligados com este tipo de estudo, com este tipo de contato, para que a gente tenha aqui um observatório. E este observatório poderá colaborar com o trabalho das bases. Poderá ser como uma base conscientemente assumida por seres humanos encarnados. A Figueira tem uma hierarquia espiritual que permita isto. E esta hierarquia está esperando que isto possa acontecer no plano físico. Este observatório teria que ter consciência da existência de certos astros que não são visíveis a olho nu. Astros que a astronomia normal e que a ciência não conhece e que não podem ser encontrados no céu por aparelhos. E estes astros podem ser contatados pela nossa percepção interna ou pela nossa mente abstrata. Na nossa mente abstrata, a posição, até a imagem abstrata desses astros pode se imprimir e entrarmos num relacionamento com astros que trabalham com a Terra e que não são conhecidos e que ninguém sabe deste trabalho. Então é uma atividade astronômica, mas em um outro nível. Uma atividade astronômica mais sutil. O Morro do Cristal, que é esta localidade dentro da nossa área, o Morro do Cristal está colocado dentro dos nossos limites para isso, para que lá essa atividade possa se desenvolver, ou nas suas imediações. Todos os aparelhos materiais que controlam estas coisas, todos os aparelhos astronômicos, os telescópios, tudo isto é controlado por leis imateriais. Isto não sei se os astrônomos se deram conta. Um telescópio, um aparelho destes, não existem só pelas leis materiais da física,
Mas há sempre uma lei imaterial agindo sobre esses aparelhos para que eles possam realmente captar coisas que vão além da matéria. Então, quem lida com um telescópio pode ver só coisas físicas, mas pode surgir alguém que maneje um telescópio de forma que ele mostre outras coisas. E isto depende da vibração de quem está ali, depende da vibração de quem está usando o telescópio. E por isso é importante ter um telescópio em um centro espiritual. Porque em um centro espiritual se trabalha as vibrações de uma forma um pouco diferente do que é trabalhada num cientista ou num astrônomo normal. Não é que os membros de um centro espiritual sejam astrônomos, eles não são astrônomos, mas eles podem ter uma condição de captar coisas que as leis imateriais podem revelar. Mas aí precisa haver uma formação toda especial para isso. E mesmo os telescópios normais, que são usados normalmente, eles são controlados pelas forças imateriais, porque o cosmos não pode ser devassado. Vocês veem que muitos segredos permanecem, muitos astros não são vistos, muitos planetas nunca foram encontrados. Existe um certo mistério, nunca coisa revelada completamente. Vocês veem, por exemplo, a indecisão dos astrônomos, dos cientistas, se Plutão é ou não planeta do sistema solar. Por aí se vê o nível de controle que existe sobre tudo isso. A Lua, por exemplo, que hoje é uma base laboratório, a Lua não é conhecida dos terrestres. Sabe-se não que os primeiros que chegaram na Lua viram coisas, encontraram coisas lá. Tanto assim que eles foram postos muito reservadamente e passaram por todo um processo, não, de contenção daquilo que tinham visto. Mas um deles frequentava a aurora, de forma que os seres que se encarregavam de aurora sabiam muito bem o que eles tinham visto. Mas isto tudo não entra na crônica mundial, isto não entra na crônica, porque tudo aquilo que a ciência não sabe o que é perigoso revelar, porque dá a si mesma o diploma de ignorante. Então só revela aquilo que ela já sabe o que é. E a si mesmo não sabemos se sabe mesmo. Muito bem. Então os astros, a maioria deles estão aí, só que não são visíveis. E está no caminho da humanidade da superfície conhecê-los melhor, ter mais contato com eles. As constelações são vórtices de energia que revelam e transmitem aspectos da vida que sustenta os universos. Eu não sei como é que se define uma constelação aqui na Terra, mas uma constelação é um bloco de energias afinado, estrelas afinadas entre si, que transmitem como grupo a grande vida que sustenta os universos. Então as constelações são grupos muito importantes. A ciência coloca certas estrelas dentro de certas constelações, mas elas realmente não estão ali. Constelação é outra coisa. Constelação não é o que se agrupa de uma certa forma, como pensam, mas a constelação é uma essência. E nem todas as estrelas de uma constelação nós conhecemos, porque não estão mapeadas modernamente assim. Como as
áreas que compõem o cosmos não têm fronteiras, não têm limites, então pode haver uma constelação cuja estrela esteja lá longe e que os cientistas nem imaginam que perto, porque não está junto ali, compreende? Então nós temos muito que aprender. Nós temos quase tudo a descobrir nesse campo. Há estrelas que exprimem estados internos de vibração muito elevada. E estas reúnem outras estrelas em constelações. Não importa a distância entre elas. Estas reúnem isto em constelações. Como é o caso de Andrômeda. Andrômeda emite uma energia revitalizadora e redentora para a Terra. Não fosse Andrômeda, a Terra já estaria desvitalizada. De forma que a redenção da Terra, o resgate da Terra, é uma operação bastante complexa e até certo ponto conhecida. Mas sem Andrômeda, sem a força disto, sem esta força, não seria possível resgatar a Terra. Então veja que ela é como a garantia de que a Terra seja resgatada. E Andrômeda auxilia a Terra na sua conexão com hierarquias intergalácticas. Então pode haver uma nave aqui na Terra, pode haver uma nave-mãe, pode haver uma presença intergaláctica aqui na Terra. Não, isto é mais amplo que extraterrestre. Já são presença de outras galáxias. Então isto é possível por intermédio de Andrômeda. Para nós estarmos nos abrindo para contatos com o cosmos, não? Para este tema, nós não poderíamos deixar de ter presente Sírius, porque Sírius é como o eu superior do Sol. Assim como nós temos um eu superior, um Sol também tem um eu superior, que é uma estrela infinitamente maior do que ele. Então Sírius é o eu superior do Sol. E nós, que estamos na busca da consciência do nosso eu superior, nós estamos na busca do nosso Sírius. Então é muito importante termos esta analogia, porque isto ajuda a nossa consciência a fazer este contato com o nosso eu superior. A estrela Sírius está para o Sol, assim como a alma humana está para o nosso consciente. Então veja como é importante e como há um caminho aberto para esta estrela, porque ele está diretamente conectado com o Sol. E é Sírius que é o responsável pela canalização do amor-sabedoria para o sistema solar. O amor-sabedoria não vem do Sol diretamente. A sede do amor-sabedoria no sistema solar é o Sol. Mas é Sírius que canaliza isto para o Sol. De forma que o amor-sabedoria solar é este amor-sabedoria que nós temos aqui no sistema. Mas o amor-sabedoria não começa no Sol. E o amor-sabedoria é coisa muito mais ampla do que neste sistema solar se possa conceber. E Sírius é o que canaliza isto para cá. E Sírius é também aquilo que promove a integração dos diversos níveis de manifestação no sistema solar. O sistema solar tem a possibilidade de ser físico, de ser astral, de ser mental. O sistema solar tem a possibilidade de ter todos os planos até o divino
porque Sírius mantém a integração entre esses planos. Em outras palavras, a integração do Sol e a integração de todos os planos do sistema solar depende de Sírius. Então, isto tem uma influência direta sobre o desenvolvimento espiritual da humanidade. Quem se aproxima destas coisas sabe interiormente que não fosse a influência de Sírius, o desenvolvimento espiritual da humanidade estaria já interrompido. Mas isto, Sírius, tem um tal poder dentro do karma cósmico que por seu intermédio o desenvolvimento espiritual da humanidade nunca foi interrompido, apesar de tudo o que a humanidade fez para interrompê-lo. Então, um amor por isto, um amor por Sírius, isto vai ampliando a nossa capacidade de amar, isto vai aumentando o nosso amor-sabedoria em uma proporção que nós não podemos conceber. O amor-sabedoria que está latente em nós, através de Sírius, é inconcebível dentro desse sistema solar. Em outras palavras, Sírius prepara a humanidade para entrar em outros esquemas. Não fica limitada a este sistema solar. As Pleiades são outras estrelas que nós teríamos que ter mais presentes na nossa consciência, teríamos que ter mais próximas de nós, que é um aglomerado estelar da constelação de Touro. As 7 estrelas principais das Pleiades são visíveis a olho nu. E após esta purificação que está em desenvolvimento no planeta, essas Pleiades serão os espelhos transmissores da energia dos raios para a Terra. Então, a energia dos raios nesta Terra terão um desenvolvimento muito maior do que tem agora, e são as Pleiades que estão cuidando disso. Os raios cósmicos, estão sendo transmitidos para a Terra através da Ursa Maior. Mas a Ursa Maior terá uma outra função, uma tarefa muito maior no cosmos, e cederá às Pleiades este trabalho com a Terra. Nós que estamos estudando os raios, nós que estamos olhando este assunto, já sabemos até que a nossa psicologia pode desenvolver muito através do conhecimento dos raios. Nós teríamos que estar mais abertos, teríamos que estar mais conscientes da existência dessas Pleiades. Vocês veem que estas coisas, que esse tipo de, chamemos de astrologia, que isso não está no âmbito pessoal. Sempre que se fala destas coisas, se fala de todos, se fala da humanidade inteira e se fala também de todos os planetas. Então isto é uma visão maior, isto é uma forma mais ampla de ver estas coisas. E se nós começamos a nos conectar com isto, nós vamos nos ampliando, porque o nosso destino e o nosso papel é nos ampliar cada vez mais. Não há limites para a nossa consciência se ampliar. Mas nós também teríamos que considerar os planetas do nosso sistema. Teríamos que considerar os planetas, não só esses outros astros, mas os planetas também, porque estes planetas, que em combinação com a Terra formam o sistema solar, esses planetas também têm um trabalho direto com a humanidade. E nós podemos, como mônadas ou como almas, nós podemos
reconhecer os nossos passos futuros, uma mônada pode reconhecer o seu passo, uma alma pode reconhecer a sua etapa futura através da energia de Mercúrio. Mercúrio possibilita isto para nós. A energia de Mercúrio permeando a Terra, sintonizando com a humanidade, nos permite isto, permite antever esses passos internos e proporciona equilíbrio entre os nossos opostos. Enfim, se nós estivéssemos em contato mais frequente, em contato mais estável com Mercúrio, seríamos já todos andrógenos, que não haveria mais homem e mulher. Seriam todos andrógenos. Então veja o nível daquela civilização que não está no plano físico. A humanidade mercuriana, que não é física, é uma humanidade andrógena. De forma que todos aqueles que estão trabalhando este equilíbrio entre as polaridades, todos aqueles que estão fazendo um trabalho consciente, no sentido de unir as suas duas polaridades, de transcender esses estados separados de masculino e feminino, mas de chegar num nível de união entre esses dois opostos, isto tudo tem a ver com Mercúrio. E este planeta é diretamente o autor desta fusão. E claro que Mercúrio é que possibilita reajustar muitas diferenças na humanidade. Muitas diferenças, muitos conflitos que a humanidade traz do seu passado remoto. E Mercúrio, como atua diretamente no nosso plano mental, ele é o regedor da quinta raça. Ele é o regedor desta nossa raça atual. Isto está regido por Mercúrio, porque esta raça terá que, no final da sua evolução, começar a ser uma raça andrógena. De forma que isto tudo está regido por Mercúrio. Nós teremos Mercúrio na nossa consciência eternamente. Tanto trabalho que deve ainda acontecer e que está relacionado a ele. Mas um fato que aconteceu na Terra, que foi o surgimento da medicina, isto foi obra de Mercúrio. Mercúrio fez com que a medicina surgisse na Terra. O que seria de nós sem a medicina? Seríamos sifilíticos até hoje. O que seria de nós sem isto? Então a medicina surgiu na Terra por obra. É uma obra concreta de Mercúrio. E os seres que fundaram a medicina, esses seres todos estavam muito conectados com Mercúrio. Já Vênus é um outro planeta que penetrou de tal maneira a consciência do segundo raio cósmico que para nós é uma grande expressão. E quando a mônada ou quando a alma deve frequentar uma escola interna, destas internas, a escola de Vênus está aberta para receber esta humanidade. E aquilo que a estrela Sírius é para o Sol, o eu superior do Sol, Vênus é para a Terra, como se o eu superior da Terra fosse Vênus. E por intermédio de Vênus foi que se implantou na humanidade terrestre as expansões de consciência, estas expansões de consciência especiais. Então Mercúrio fundou a medicina e Vênus introduziu na humanidade a possibilidade de ter expansões de consciência especiais, de sair da evolução natural, de ter a possibilidade de evoluir mais rapidamente, mais intensamente. E de Vênus vem muito estímulo para a nossa mente,
Só que para nossa mente, à medida que vamos chegando nos planos mais altos da nossa mente. E nos ajuda, portanto, a contatar a nossa supraconsciência. Nós conhecemos um venusiano, que é conhecido como Jesus. Isto era um venusiano. Quando existe uma mônada venusiana, então, em geral, isso está na Terra há muito tempo. E quando isto se revela, isto já estava na Terra há muito tempo, porque um venusiano leva muito tempo para se adaptar aqui e para poder chegar a viver como um homem, para chegar a viver humanamente, porque é muito distante a humanidade da Terra da humanidade de Vênus, do ponto de vista da qualidade. De forma que para um ser como Jesus se manter na Terra até o fim, como ele disse, porque ele declarou que vai ficar na Terra até o fim. Isto foi um trabalho imenso de adaptação. E claro que isto abre a porta para um terrestre também mudar de esquema planetário, porque já abriu esta porta para nós. Este foi um dos trabalhos mais importantes de Jesus e que nem é citado entre os seus trabalhos, porque vocês sabem como nós somos míopes e como a nossa história é míope. De forma que esse é o trabalho dele principal. De Vênus vem a hierarquia da instrução. E a linhagem dos sacerdotes, aquelas mônadas que estão na linhagem sacerdotal, aquelas mônadas que estão na linha de fazer o trabalho sacerdotal, essas mônadas têm em Vênus um campo de aprimoramento. Quando a energia de Vênus toca a alma humana, toca o ser humano em algum nível muito profundo, faz surgir nele o sentido da beleza e da harmonia. Então, um ser humano, para perceber a beleza, um ser humano, para entrar no âmbito da beleza e da harmonia, do quarto raio, não? Para um ser humano poder estar aí, isto, Vênus é que lhe dá o toque. São planetas, são entidades que estão muito acima do karma terrestre e muito acima do karma da humanidade. Sem a irradiação de Vênus sobre a humanidade teria ficado até hoje no nível animal. Porque a Terra não tem possibilidade de transformar a humanidade de animais em seres humanos. De forma que seríamos ainda animais se esta presença, se essa estimulação não estivesse aí. E Vênus também cumpre um papel mais concreto, de base, para a nossa humanidade transcender certos limites e poder entrar a serviço do cosmos. A humanidade pode entrar a serviço no cosmos. Vênus é que dá esta possibilidade. Empresta a sua energia. Vênus abre o caminho. Vênus dá à humanidade esta possibilidade. Marte é outro planeta deste sistema, que é um dos transmissores do fogo fricativo. Então nós temos toda esta fricção aqui na Terra, que é um fogo muito necessário. Isto vem por Marte. Ele é o transmissor disto para cá. E se nós não temos a nossa energia purificada e transmutada nos planos materiais, Marte começa a nos estimular, não tanto no campo superior, mas no campo fricativo bem material.
se a influência de Marte é muito forte, então podem acontecer até desajustes no ambiente. Enfim, o trabalho de Marte na Terra e o trabalho de Marte sobre nós seria muito maior e muito mais elevado se nós estivéssemos mais purificados. Então nós vamos usufruir da presença de Marte muito mais à medida que o nosso ser for se purificando. Mas Marte está muito presente e Marte está irradiando muito, apesar de nós não sermos puros, porque ele é que dá à humanidade o ímpeto de socorrer, de ajudar os semelhantes. E como está para acontecer na Terra um desastre como nunca aconteceu, então a nossa capacidade de ajudar, a nossa capacidade de agir nos momentos de emergência tem que se ampliar. Tem que se ampliar porque a nossa disposição em ajudar hoje é para ajudar em situações normais. Mas para nós termos a capacidade de ajudar nos momentos que estão chegando, Marte precisa estar muito mais presente, Marte precisa estar muito mais entre nós. E nisto vem então outras coisas, porque não nos encontra purificados. Então hoje vocês veem certas manifestações totalmente irracionais, do ponto de vista da condução das energias instintivas e tudo isto, porque nós não estamos purificados. Mas isto não pode ser sustado, porque nós precisamos desta energia para podermos dar socorro no nível em que vamos precisar de socorro, em que a humanidade vai precisar de socorro. Porque todos os nossos conceitos de socorro não bastarão para esses momentos de emergência. Então nós precisamos de muita inspiração de Marte. Enfim, devemos cuidar muito de nós, devemos estar muito controlados, muito purificados para recebermos isto e podermos usar isto não como a humanidade normalmente usa. Este Marte está tão próximo do plano físico que ele controla muito os contatos destas sondas materiais com ele. Então, a maioria das sondas que foram enviadas para lá desapareceram. Claro que isto a ciência não fala, só fala das sondas que chegam. E a maioria desapareceu. Então, há um controle, porque há momentos em que a chegada de um objeto destes pode ser evolutivo. Mas há momentos conjunturais do cosmos ou dos sistemas em que isto não é oportuno. E Marte já conseguiu, inclusive, dado o trabalho intenso que faz com a Terra, Marte já conseguiu entrar nas frotas siderais de naves. De forma que as naves de Marte não são como as naves intraterrenas, as naves de Marte não são como as naves de certos planetas. As naves de Marte podem entrar em conjuntos, em frotas que andam pelo cosmos inteiro, de forma que é um planeta muito inspirador para os nossos contatos, muito inspirador para o nosso reconhecimento, não? Neste campo das naves. Vocês sabem que andaram fotografando Marte e viram um rosto na superfície de Marte. E aquele rosto representa a vigilância. Aquele rosto é o símbolo do Marte vigilante, de forma que lá só chega quem deve chegar. As sondas só chegam lá se tiverem que chegar. O rosto que está ali, que a gente reconhece como um rosto, aquele é um símbolo da vigilância. Aquilo é o símbolo do que aquele planeta significa e do papel daquele planeta. Júpiter, como um ser planetário, colabora no equilíbrio
de todo o sistema solar. Então, Júpiter é um planeta muito mais avançado. E Júpiter, num certo sentido, rege a vida de todos os reinos da natureza existentes na Terra. Mas não diretamente aqui na Terra. Rege a vida dos reinos, em nível de reinos. De forma que todos os reinos da natureza, o mineral, o vegetal, o animal, o humano, todos têm a ver com Júpiter. Júpiter rege isto. E canaliza o primeiro raio para o sistema solar. Só um canal de primeiro raio podia reger todos os reinos, podia estar na regência de tudo isto. Saturno tem uma grande influência também sobre a Terra e estimula o homem a transcender os padrões que ele estabelece em si. Porque o homem ficaria cristalizado com todos os padrões que ele cria, humanos. Então Saturno não interfere nesses padrões, porque temos liberdade para criar padrões. Então, cada vez que criamos um padrão, precisa que um raio de Saturno venha e neutralize um pouco aquele padrão, para que a gente possa evoluir, apesar de um padrão que criou. E claro que nós criamos padrões belíssimos. Vocês veem os padrões que existem aqui na Terra, é um mais belo do que o outro. Não fosse Saturno estar neutralizando a nossa vida para não ficarmos presos a esses padrões, não sei onde nós estaríamos. Saturno é um dos que se revela pela intuição. Vocês podem olhar Saturno com o aparelho que quiserem, mas ele só se mostra no nível intuitivo. Saturno se mostra no nível intuitivo. Saturno nos ajuda a desenvolver a intuição e ele é um transmissor do sétimo raio, desse raio da organização, desse raio da ordem que deve se estabelecer na Terra. E Urano, que vai nos estimulando a nós nos coligarmos com os nossos níveis imateriais. Urano é um planeta muito interno, muito sutil. E a nossa ligação com os nossos níveis imateriais, isto é muito aos cuidados de Urano. Cada mudança de ciclo no planeta tem a ver com Urano. A Terra não tem ciclos independentes. Qualquer ciclo evolutivo que se crie na Terra, isto é governado por Urano. Urano inclui todos os ciclos da Terra. Uma forma de nós termos uma proporção entre a Terra e Urano é que um mês em Urano são 7 anos dos nossos. De forma que se vê a grandeza de Urano, o que é a vida em Urano. Que quando passa 7 anos, lá se passou um mês. Então, é algo que pode sim reger os nossos ciclos, porque tem presente todos os nossos ciclos. Nossos ciclos não são tão longos assim. E Netuno, que exerce influência sobre as nossas forças emocionais. E Netuno é um dos mais desconhecidos pela humanidade. Ele é quase desconhecido e trabalha na construção dos elos entre a consciência terrestre e a consciência de planetas maiores, de planetas mais sutis. Então é Netuno que faz esta ligação na consciência da Terra e de outros planetas. E simbolicamente, aqui ele rege o elemento água. O conhecimento de Netuno não vai ser nesta etapa da humanidade. A humanidade vai conhecer Netuno numa próxima etapa, porque a água deve voltar
a ser importante na Terra, porque agora estamos entrando num período de fogo. Então, Netuno deve reger muito mais adiante e é completamente desconhecido a relação de Netuno com a água, com este elemento. Como é desconhecida a relação da água com a humanidade. Isto é Netuno que vai revelar, é Netuno que vai dirigir, é Netuno que vai construir. E um outro planeta que nós só vamos estudar no futuro e que só vai ser conhecido sob todos os seus aspectos no futuro é Plutão. Ele irradia beneficamente sobre as nossas forças instintivas. Bom, os aspectos elevados de Plutão permanecem desconhecidos por muito tempo ainda, não? Mas nos foram dados alguns toques. Nós precisamos de Plutão, porque Plutão, independentemente das coisas excelsas que ele terá que fazer conosco e com a Terra, Plutão é que mantém a chave de contato nossa com os mundos intraterrenos. Se Plutão não dá a chave, nenhum de nós contata um mundo intraterreno. A ligação entre o mundo da superfície e o mundo intraterreno depende de Plutão. É Plutão que regula isto. E Plutão, claro, que tem uma inteligência cósmica e sabe o quanto esta ligação é delicada e o quanto esta ligação é também necessária, não? Mas que venha dentro de uma certa ordem, dentro de uma certa harmonia e num grau que a nossa mente humana possa comportar. E estimula também o nosso discernimento em relação às vibrações com as quais nós devemos interagir. Sem Plutão em linha conosco, nós não sabemos discernir vibrações. Então precisa esta aproximação que está lançada no futuro, não? Mas que as chaves estão todas aí, para nós termos esse discernimento no sentido de interagirmos com vibrações. Bem, na próxima reunião nós vamos ver o último capítulo desta história, não? E aí vamos ver a nossa resposta não aos astros e às estrelas e aos planetas, mas vamos ver as nossas respostas aos comandos, as nossas respostas a essas consciências, que não são astros, não são planetas, não são estrelas, são consciências, não? Que nós chamamos também de comandos, e que estão lidando com a Terra. Então, a próxima reunião vai ser um pouco mais humana, digamos assim. Humana do nosso ponto de vista, porque humanos, esses comandos não são mais, não? Esses comandos já são supra-humanos. E assim vamos encerrar esse trabalho.